presença é o que me basta. A presença de Deus aqui é muito grande. E a gente sem Ele realmente nós não somos nada. Não somos nada, e a nossa alma ela é muito limitada, e a gente precisa vencer alguns limites da nossa alma. Sabe, queridos, é importante a gente vencer esses limites, porque a alma ela precisa de Deus. O que é a alma? A nossa consciência, a sua consciência. Só que a sua consciência dentro da sua subconsciência. Então os dois estão envolvidos diante daquilo que nós chamamos de alma, né? Os filósofos têm uma outra definição para a alma, o psicólogo tem a sua definição para a alma, mas a alma ela prestará conta diante do Senhor. Não importa qual a definição que você tem de alma, se é uma definição psicológica ou filosófica, não importa. A alma vai prestar conta diante do Senhor. E toda alma ela tem limite, né? E nós precisamos vencer esses limites da alma. A Bíblia diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores por aquele que nos amou. A questão é que nós não adentramos para dentro desse mais que vencedores, porque não queremos romper com esses limites, pastor Carlos, da nossa alma. Nós podemos chegar mais além, nós podemos chegar mais longe, nós podemos conquistar muito mais, mas não fazemos por causa da procrastinação. Nós procrastinamos as nossas vitórias. Nós procrastinamos as nossas conquistas. Nós poderíamos ir mais além, como diz aquele hino do toque no altar, mais além, mais além, mais além, leva-me além. E Deus quer, Jones, nos levar mais além, só que nós não queremos romper com os limites que nós mesmos colocamos. Fomos nós que colocamos os limites. É você que coloca os seus limites. Para que nós venhamos vencer, a um percurso, a um trajeto para ser percorrido, e alguns desafios muito fortes para ser galgados, e dentre eles está romper esse limite. Diga comigo, romper o limite. Você está me entendendo? Romper o limite. Qual? O seu limite. Qual é? Você sabe. Você sabe qual é o seu limite. Quantas vezes você disse, não, isso eu não consigo fazer. Não, isso eu não vou conseguir. Eu não sou capaz disso. Porque você colocou um limite. E você disse para você mesmo, você abortou, você se auto-anulou. E você consolida essa autoanulação com a procrastinação. Hoje nós precisamos nos avaliar mesmo, porque quando reavaliamos as nossas atitudes, quando reavaliamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Hoje sentado ali na mesa, tomando café com o Leandro e os meninos, ele falou uma palavra, né? E eu disse para ele assim, falou uma frase, e eu disse para ele, olha, dentro dessa frase aí, às vezes a gente quer colocar essa palavra e a gente não coloca porque ela é feia, mas ela é certa. Ela não é errada, ela é certa. Só que nós não queremos colocá-la, porque ela soa, ela ecoa como algo que fosse errado, mas ela é certa. E o que isso tem a ver? O nosso modo de falar. Nós precisamos cumprir uma chamada. Nós temos uma chamada de sucesso. Nós temos, você tem. Mas para cumprir essa chamada de sucesso, você precisa se permitir mudar. E se permitir mudar não é fácil, porque demanda muita coisa, e dentre elas, sacrifício. Falamos ontem ali na palestra para casais,
Olhem para mim, casais que estão dizendo hoje que não precisam mais de serem ministrados. Cuidado, porque você pode estar dizendo que não precisa ser ministrado no seu casamento, e o inimigo está armando uma cilada para você. A palavra, ela é para ontem, para hoje e para amanhã. Palavra é vida, palavra é aviso, palavra é cuidado, palavra leva a um aprendizado, palavra lhe tira de uma cova, remove obstáculos. Palavra que você pode já ter ouvido, mas pode já ter esquecido. Lute pelo seu casamento, porque você só tem uma família se tiver um casamento. Se você não tiver um casamento, você não tem mais uma família, a não ser algo destruído, esfacelado. E onde que começam os problemas? No limite da alma. Porque nós passamos a vida toda dizendo que não queremos mudar, porque quem quiser nos aceite do jeito que nós somos. Só que ninguém vai te engolir toda a vida. Um dia alguém vai querer parar de te engolir. Um dia alguém vai querer parar de me engolir. Um dia alguém vai dizer: eu não quero mais conviver com você, porque você não muda, você não se esforça. E tudo isso está no limite da sua alma. Sabe, queridos, quem busca vencer esses limites, luta por mudança. É necessário lutar por mudança. E essas mudanças, elas acontecem de dentro para fora. Elas não podem começar exteriormente, ela tem que começar dentro de você. Às vezes nós queremos que ela se manifeste por fora, para que as pessoas nos vejam. Ninguém precisa ver nada, é você que tem que mudar. É o seu conceito. Você formou um preconceito em relação a você mesmo. Você se preconceitua, você se autolimita, você faz toda essa baboseira e depois fica na podre, querendo sair de uma podre que você mesmo, ou melhor, a sua alma mesmo lhe colocou. É horrível quando a alma nos sabota. Nós somos sabotados por nossa alma. Mas não queremos ter essa consciência, porque para nós somos perfeitos. Somos perfeitos. Você já olhou para você mesmo? Quão perfeito você se acha? Sabe, meus irmãos, o cuidado para que nós não venhamos ficar vivendo a vida toda procrastinando projetos e situações da nossa vida. Você está perguntando: mas o que é isso, procrastinar? É adiar o necessário. Você está adiando o necessário. Túlio, a mudança é necessária. Quanto tempo, Túlio, você procrastinou a tua liderança, cara? Não é verdade? Permita usar seu exemplo. Quanto tempo você procrastinou a sua liderança? Quanto tempo você está procrastinando algo na sua vida, irmão? Ou seja, você aqui está adiando algo necessário, preferindo fazer outras atividades que são prazerosas. Depois você dá um Google aí e veja o que é procrastinar. É tudo isso que eu estou lhe dizendo. Sabe, queridos, nós preferimos fazer atividades que nos causam prazer, nos trazem prazer, e que são menos importantes, porque as necessárias nós adiamos. O fato de você adiar o necessário, você está procrastinando. Você está adiando o inadiável.
E isso não é no subconsciente, é intencionalmente. Você sabe que está errando, você sabe que tem que enfrentar, você sabe que você tem que lutar, mas você não faz, porque não lhe causa prazer. E aquilo que não causa prazer em nós, nós não investimos. Sim ou não? Não investimos. Como é que eu vou investir numa coisa que não me dá prazer? É necessário eu investir, mas eu não invisto. E eu quero dizer, tem muita gente abortando o necessário e apenas investindo no que traz prazer. Cuidado, cutuque a irmã que está ao seu lado, diga muito cuidado, porque você está procrastinando o que é mais importante na sua vida. Nós precisamos dessa alma ajustada. Esse ajuste da alma é uma necessidade de homens e mulheres. Não é algo que a mulher gosta, que o homem gosta de fazer, não. Mas todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adulto, ele precisa arrumar essa parte que compõe você. O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Às vezes nós vamos atrás de uma cura de uma doença, pesquisamos um remédio para curar o corpo, para tirar a doença do corpo. Estudamos, fazemos de tudo para melhorar nossa alimentação, para ter uma saúde no corpo. Mas a pergunta é: o que é que você tem feito para ter uma saúde na alma? Você não sabe que a maioria das doenças do corpo são psicossomáticas? Muitas delas são oriundas do seu problema psicológico. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu fiquei com tanto medo de morrer, mas tanto medo de morrer, que eu tive que ir embora para o pronto-socorro para fazer um exame do coração, porque eu já estava achando que já ia para a sepultura. Eu estava fazendo o meu próprio coração está acelerado por conta da minha mente. Vou morrer. Minerva, vou morrer. Preciso ir fazer um exame, um eletrocardiograma. Ou seja, você adoece porque não cuida da alma. Ao invés de cuidar da alma, você está cuidando apenas das coisas que te dão prazer. Uma alma ajustada. Esse texto de Romanos 12, 1, 2: rogo os irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vós experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? É que você fique sadio. Deus não quer um servo doente, nem na alma e nem no corpo. Deus não colocou doença na terra. O pecado trouxe a doença para a terra. O pecado trouxe a doença para o ser humano. Não foi Deus que escolheu isso. Mas isso é uma outra história, irmão. Aí a gente vai para uma outra fase da teologia, e não é a nossa intenção aqui. A intenção é como está a sua alma. Do corpo, quando você quiser cuidar do corpo, você vai ou para a academia ou vai para o hospital. Hoje nós vamos cuidar da sua alma, porque a sua alma, ela vai prestar conta. O corpo perece, mas a alma é imortal. Não, mas a sua alma é imortal. A alma é imortal. Ela vai para algum lugar, ou bom ou ruim, ela vai. E você não pode decidir isso na hora de morrer. Você tem que decidir agora, com a consciência. Porque embora nós sejamos pentecostais, e nós somos muito emotivos, né? Os pentecostais, na verdade a gente é pentecostal. Alguém chama a gente de neopentecostal, mas também isso é uma outra história. E eu me considero pentecostal, não neopentecostal.
Tá. Nós somos muito emotivos. Mas tem a razão. E a alma está dentro dessa razão. Não é uma questão de simplesmente sentimentos. Não é uma questão simplesmente, Anderson, de emoção, mas de razão. A razão de ser, a razão de resistir, é a consciência, pela própria consciência. Queridos, quando nos convertemos, nós entramos nesse processo de uma cura dentro, uma cura interior, trazendo para fora todas as anomalias, trazendo para fora toda a sujeira, tudo que não presta, fazendo o que o rins faz no corpo. Você sabia que durante um dia o rins, ele filtra, ele processa mais de 150 litros de água, tirando toda a impureza, jogando a impureza para um lado, aproveitando o outro líquido por outro. Quando não tem água, o corpo vai e pega a água do cocô. Tem gente que não toma muita água. Não, você não sabia disso. Porque da mesma maneira você não sabia que a alma acumula sujeira a vida toda. Nós acumulamos, Regina, sujeira a vida toda. E queremos resolver isso na hora da morte. Traz o fulano que eu quero pedir perdão. Traz o ciclano que eu quero pedir perdão. Traz o beltrano que eu quero pedir perdão. Irmão, não pede perdão agora. Se ajeita agora. Se conserta agora. Viva uma vida plena agora. Ah, mas eu quero ter uma morte plena. Como é que é isso? Eu prefiro ter uma vida plena ao invés de ter uma plena morte. Irmão, isso é muito forte mesmo. Isso transcende muita coisa, Leandro, dentro daquilo que nós processamos diariamente. Porque o que você processa diariamente: trabalho, estudo, atividade, as domésticas, comida, roupa, limpa a casa, os professores, corrige prova, faz prova, ensina, e etc. Cada um tem a sua atividade, e a gente se envolve nas nossas atividades e nos esquecemos de limpar a alma, de ter uma purificação pelo sangue de Jesus, porque só quem pode limpar a sua alma é o sangue de Jesus. Aleluia. Eu vi uma multidão, como diz lá no livro de Apocalipse, vi uma multidão vindo, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha que coisa tremenda. É necessário nós lavarmos a nossa alma, a nossa veste no sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Hoje você vai sair daqui purificado. Glória ao nome do Senhor. Só os calados não recebem. Quem recebe faz alguma coisa. Glória. Nós precisamos mudar de conceito, Davi. Davi tem quantos anos, Cristina? 12 anos, meu irmão. Que bom. Então vá levando para a vida toda, Davi, para onde você for. Seu corpo é importante, mas a sua alma é mais importante do que o seu corpo. Nós precisamos mudar esse conceito agora. Não podemos deixar para a hora da nossa morte. Amém? Amém nada. Amém coisa nenhuma. Queridos, você precisa conhecer o potencial que existe dentro de você, e você só poderá conhecer esse potencial que já existe se você, agora eu vou filosofar, né? Conhecer a si mesmo. Tu te conhece? Se alguém te bater lá num trânsito, tu te conhece o que tu vai fazer?
Se alguém te chamar para porrada, você vai para porrada com o cara? Você se conhece? Se alguém emitir um monte de desaforo na sua direção, você vai se controlar? Não, vamos melhorar essa pergunta. Nós vamos nos controlar? Até que ponto eu tenho o domínio próprio? Até que ponto eu tenho equilíbrio sobre as minhas emoções? Até que ponto nós temos? Como é que é seu marido? É brabo? Como é que é sua esposa? É raivosa? Seu marido parece um pitbull, não só late, mas parte para cima mesmo para tirar sangue? É isso? Então nós precisamos entender que há um potencial em cada um de nós, mas esse potencial, Esther, ele é travado. Trava, porque nós canalizamos força nos lugares errados, Erivan. Jesus nos ensinou como canalizar força, Francisca. Precisamos canalizar a força na fé, firme fundamento das coisas que se espera e prova daquelas que se não vê. Pela fé dá para se pegar esse monte de problema, esse monte de doença, esse monte de situações adversas, negativas, e transformá-la. Por quê? Porque pela fé os heróis se manifestaram no Antigo e no Novo Testamento. Você sabe qual é a capacidade que você tem? A capacidade da sua alma. Nós não sabemos qual é a capacidade da alma, com o que ela é capaz. Nem nos damos contas, irmãos, do quanto nós somos motivados por ela. Nós acertamos, nós erramos, e a partir de uma alma que decide entrar em profunda reflexão de mudança, ou seja, um dia eu disse, eu tenho que mudar. Eu não me aguento mais. Com 16 anos eu já não me aguentava mais. Imagine, irmão, se eu tivesse vindo com 16 anos e agora quase, dizem que é a melhor idade. Eu não acredito que seja a melhor idade, mas eu espero que seja para mim. Imagine se eu chegasse com toda aquela trouxa, toda aquela bagagem ridícula, destrutiva, carnal. Quem eu seria hoje? Quem você seria hoje? Por que o senhor está dizendo isso? Porque nós não sabemos, queridos. Não sabemos, ou às vezes sabemos, mas não queremos mudar. Nós temos a oportunidade, Rose, de mudar, mas chega na hora, não, porque eu vou ter que renunciar. É claro que vai ter que renunciar. A mudança, toda mudança tem renúncia. Toda mudança tem renúncia. Conheço pessoas que para construir começaram a vender tudo que tinha em casa. Vou vender isso, constrói, não deu, vende mais isso. Não deu, vende mais aquilo. Não deu, vende mais aquilo. Renunciou, mas foi para casa nova, sem móvel, mas foi. E aí, renunciou o quê? Renunciou os bens, renunciou os móveis, para depois ter outros móveis novos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você quer conquistar? Tem que renunciar. Cada ser humano é responsável pelo que deixa e pelo que não deixa entrar na janela da alma. Nós acumulamos toda essa sujeira porque deixamos que a janela da alma seja contaminada. A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, mau, ruim. Nós permitimos, irmãos, que o mal entre pelos nossos olhos. Você lembra de Jó? Jó,
Ele queria ser tão santo diante do Senhor que ele dizia assim: eu não vou deixar que os meus olhos cobissem uma virgem, ou foque numa virgem, deseje uma virgem. Você captou? Ele sabia onde estava a janela da alma. A alma, ela tem muitas janelas, mas uma delas são os seus olhos. A alma é profundamente inteligente, só que a capacidade da alma pode até nos enganar sobre o fato de que nós já resolvemos uma situação, quando isso não é verdade. Às vezes eu digo assim: não, eu já resolvi o meu problema com fulano, eu já resolvi meu problema com ciclano, está tudo resolvido. E quando ele passa do outro lado da rua, você se esconde para não vê-lo. Está resolvido isso. Quando você vê uma foto dele ou dela, dá aquela raiva, aquele ódio, aquela ira, aquela cólera. Está resolvido? É claro que não está. A sua alma ainda está comprometida, as suas emoções ainda estão comprometidas com aquela situação. A melhor forma de lidar com a alma é fazendo com que ela receba princípios de Deus. Porque quantas injustiças nós vemos neste mundo, irmãos? Quantas vezes nós nos indignamos? Hoje tem uma família indignada. Por volta de meia-noite, alguém entrou lá no sítio, na fazenda do Chico Lima, matou o Chico Lima, baleou seu filho que está no hospital. Hoje estão velando o corpo. E você olha para um negócio desse, você fica indignado. Eu fico. Você não fica? Causa ou não causa indignação? Agora eu pergunto: como é, irmãos, que isso acontece? Acontece com almas desajustadas. Você vai matar uma pessoa porque quer o dinheiro dela. Você vai destruir uma família porque quer o que ela tem. Como é que eu vou resolver uma equação como essa, se não for no princípio? Como é que vai mudar o coração de um assassino? Uma terapia do ódio? Uma terapia do amor? Deixando ele num gabinete psiquiátrico? É assim que eu vou resolver um problema? Se a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, você vai esperar morrer? Não é melhor cuidar da doença da alma? Você que está na internet tramando um assalto, um assassinato, um aborto. Você que está na internet planejando trair o marido, trair a esposa. Você está doente da alma e não quer cura. Você está doente da alma e não quer tratamento. Pegue na mão do seu irmão e diga: o tratamento é Jesus. Jesus é a cura, Jesus é o bálsamo, Jesus é o remédio, Jesus é a solução, Jesus é aquele que limpa. Aleluia. Ele limpou a alma de Maria Madalena, expulsou 7 demônios. Olha como Ele é bom. Olha como é maravilhoso poder sentir, aleluia, e conviver com alguém. Quem? Jesus. Eu preciso, a minha alma precisa conviver com Ele. Como é que diz o hino? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Porque Ele é a minha referência. Se você não tem Jesus como referência, você não tem nada.
Quem é sua referência? Minha referência é um cantor de rock, minha referência é um ator, minha referência é o Beltrano, minha referência é o Ciclano. Minha referência é Jesus. Se eu não tenho Ele, eu não tenho nada. Você também não tem nada. Você está vivendo, está vegetando, está alimentando demônios, está alimentando vingança. Como que uma pessoa se vinga? Ela se vinga alimentando a sua própria vingança. Ele alimenta, até que um dia ele pega a arma e faz a vingança acontecer. Queridos, nós precisamos ordenar as nossas emoções. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: ordene hoje essas emoções. A alma precisa ser ordenada nas suas emoções. Quando isso não acontece, a alma fica adoecida, fica traumatizada, e ela transfere esse trauma para os seus relacionamentos. Relacionamento com família, relacionamento com marido, relacionamento com esposo, relacionamento com pai. Tem gente que não tem ajuste com o pai, nunca consegue ter um ajuste com o pai. Mas o que foi que aconteceu? Não, eu não gosto do meu pai é um sacana, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E você tem que ir lá atrás, para perdoar seu pai lá atrás, para poder ter um relacionamento agora, aqui no presente. Seu corpo envelhece, nós envelhecemos, mas a alma não envelhece. A alma não envelhece. Às vezes, Anderson, a gente diz assim: não, eu vou deixar para lá, o tempo cura. O tempo cura, irmão. Eu estou perguntando em você: o tempo cura, Leandro? Cura não. O tempo não cura não. O tempo envelhece, o tempo desgasta, mas ele não cura. Quem cura? Jesus. Você quer ser curado na alma? Jesus. Você quer ser curado no corpo? Jesus. Você quer ser livre? Jesus. Só Ele, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Se você quer ter as suas emoções ordenadas, ajustadas, você precisa recorrer à palavra. Não tem outra solução. Não tem. Não há outra forma de proteger sua alma. Nós ordenamos as nossas emoções se não for pela palavra de Deus. Quem tem a resposta para todas as dúvidas, dívidas emocionais, está na palavra. Meditar nos livros, na palavra, é viver o que a Bíblia diz e que não achamos ou que pensamos. Não, eu acho que é assim. Não, é a palavra. A palavra diz isso, e é isso que é verdade absoluta. Não, algumas são. Não, enquanto você tiver como algumas são absolutas e a outras são relativas, você continuará com a sua alma debilitada. Ordene hoje as suas emoções. Ordenar não é uma proposta, é a única proposta para alinhar sua alma com Ele. Se a Bíblia diz lá no livro de Efésios 6, revestivos de todas as armaduras de Deus. Como é que eu vou me revestir de uma armadura que não é minha e que só vai caber em mim? Se eu estiver com a alma alinhada, eu tenho que me alinhar, irmão. Você lembra de Davi e Saul? Quando Saul entregou a armadura dele para Davi, você lembra? O que foi que Davi fez? Ele não conseguia andar com a armadura do outro. Ele disse: como é que eu vou guerrear com o filisteu? Uma armadura dessa é muito pesada para mim. A armadura que está em você não serve para ele, e a armadura que está em você não serve para ela. Ele tirou a armadura de Saul e ele foi guerrear com as armas que Deus tinha entregue para ele. O que é isso?
A alma ajustada. E o que é alma ajustada? É aquela alma que invoca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. Aleluia. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Você vê Jacó gritando na hora da morte? Não. O que Jacó faz na hora da morte? Alguém lembra o que Jacó faz? Bíblia, livro de Gênesis. Ele chama os filhos. E o que ele faz? Na boa, na hora da morte dele, chama os filhos e abençoa. Até os filhos de José, Manassés e Efraim. Benjamim era o irmão mais novo de José. Chama Manassés e Efraim. Além de dar as bênçãos dos 12 filhos, ele pega os 2 netos, Manassés e Efraim, e ordena a bênção. Por que ele está na hora da morte, ao invés de estar gritando, chorando, lamentando, ele está ordenando a bênção? Sabe por quê? Alma ajustada. Passou a vida com a alma desajustada, mas se encontrou com o Senhor, e o Senhor, aleluia, alinhou a alma dele. Na hora da morte, ele não temia a morte. Por quê? Porque a alma estava ajustada. Pegue na mão do seu irmão e diga: vamos ajustar nossa alma. Fiquemos de pé. Qual é a alegria de Deus? É lhe ver tratada. Qual é a alegria de Deus? É lhe ver curada. Você sabe qual é a música, né? Precisamos cantar, né? Deus não quer lhe ver doente. Deus não quer lhe ver pelos cantos tramando a morte de alguém. Se alguém está tramando a morte de alguém hoje, Deus está tirando essa arma da sua mão, seja aqui, seja na internet. Deus está tirando a caneta da sua mão que vai assinar o divórcio hoje. Ele está tirando a caneta. Ele está dizendo: eu quero essa caneta aqui. Essa caneta é maldita. A alma que pecar, essa morrerá. Mas essa era a regra da lei. Porque onde abundou o pecado, na morte, a graça superabundou na vida. Você entendeu? O que era olho por olho, o que era dente por dente, mão por mão, pé por pé, agora se tornou a graça manifesta, trazendo salvação a todos os homens, primeiro do judeu, depois do grego, do gentil, do brasileiro, do italiano, do espanhol, do americano, do boliviano, do venezuelano, e de todos aqueles que buscam, aleluia, serem tratados na sua alma diante do Deus eterno e todo poderoso. A alegria de Deus é nos ver tratados, curados, livres da sua presença, e sem ter que o inimigo nos acusar. O que ele quer para a sua vida? Ele quer tirar a arma da mão do inimigo que está lhe acusando por causa dos defeitos da sua alma. Feche seus olhos. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Querido, quem busca vencer os limites da alma, luta por mudanças, que, como foi ministrado, essas mudanças acontecem de dentro para fora. Mudam seus relacionamentos, suas atitudes, suas palavras, vencem os desafios e trabalham arduamente pela liberação da sua alma, pela cura da sua alma, pela libertação dessa alma. A Bíblia diz que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas aqueles que praticam a palavra. Assim como eu dei o exemplo dos rins, que passa mais de 100 litros fazendo um processo de purificação para que possa dar saúde ao seu corpo. E olhe para aqui, o rins parou, não dura 2 dias, morre. Quando disseram, os rins da tua mãe pararam, e eu passei a noite com ela, e aquele depósito, mas o nome daquele depósito lá, alguém me ajuda? Um depósitozinho que o rins, né, a urina, né, sonda. Pois é, mas o depósito é sonda? É, a sonda, vamos lá, sonda. Não passou a noite toda da quantidade de urina que tinha. Passou praticamente a noite toda sem filtrar. 7 horas da manhã ela morreu. Quando paramos de purificar, de filtrar as coisas ruins, tirando elas de nós, cedo a morte chega. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Eu estou fazendo uma ilustração dos rins, de uma morte física, para você entender. A ilustração é para você entender que quando você para de filtrar, examinar, mas reter apenas o que é bom, você está filtrando. Você está ali, mas está filtrando. Coisas boas entram, coisas ruins ficam fora. Mas tem pessoas que as coisas ruins já entraram e elas já não sentem mais que entraram, e elas estão lá sendo destruídas, e aos poucos a alma está perecendo. Não é que ela esteja morrendo, porque a alma não morre, ela perece. E hoje eu quero fazer um convite. Eu quero pedir para minha esposa subir. Eu estou quase sem voz, eu quero que ela faça essa oração. Gigante dentro de nós, mas que o Senhor, meu Deus, venha nos dar força para vencer toda luta, toda guerra, toda batalha espiritual, toda fortaleza do inferno, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para vencermos, Senhor. Eu oro, Senhor, eu oro por cada um nessa noite, para que possamos vencer todas as lutas, meu Deus. Obrigado, Senhor, por teu cuidado, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, estamos encerrando, e eu fui procurar o dado bem mais preciso para você. Eu quero que você levante e dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Paz. Eu quero lhe dar o dado preciso. O rins, ele filtra 180 litros de sangue por dia e produz 2 litros de urina nesse dia.
Olha só. Como é que um órgão trabalha tanto para manter você vivo? Não deixe que a sua alma morra por excesso de toxina espiritual. A sua alma, ela é eterna, mas ela pode se perder na eternidade. A sua alma vale muito, e você é muito importante para Deus. Não se perca no meio desse mundo. O sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado.